Olá a todos, boa tarde. Que bom a gente estar de novo com dois dedinhos de prosa, né? Antes da gente começar e chamar a nossa convidada, eu quero agradecer a todos mesmo que mandou mensagens para mim, ligaram para nós. Muito obrigado pelo carinho demonstrado a mim e minha família. Porque eu não sei se todos sabem, mas meu pai partiu para a glória. Deus o chamou, sábado passado. Então, eu quero agradecer imensamente os carinhos que eu recebi, as mensagens, as ligações, a preocupação de todo mundo, as orações em nome meu e da minha família. Eu quero agradecer de coração a todos, mas a todos mesmo, que mandou mensagem para nós de conforto, de amor, de carinho. Em nome meu, da minha mãe, da minha irmã, eu quero agradecer mesmo do fundo do coração. Foi muito bom isso, é muito bom sabermos que não estamos só, né? Que somos um corpo em Cristo. Os amigos, familiares, enfim, todos que mandaram mensagem. Bem, como a obra do reino não se pode parar, né? Meu pai mesmo falava isso. Sempre avante, né? A minha convidada de hoje é uma pessoa muito querida, muito especial. Eu até coloquei num post uma mensagenzinha que é do Raul do Berço. Realmente é do Raul do Berço. Nascemos na mesma cidade, fomos criadas juntas, na mesma igreja. Então, participamos de acampamentos juntos, de encontros juntos, futebol feminino juntos, enfim. É uma vida junto. Apesar de agora estarmos assim, agora não, já tem um bom tempo que ela tá lá para os Estados Unidos, mas agora, assim, com essa distância meio geograficamente, mas o amor ágape, que é o amor que nos une, o amor de Cristo, esse não tem distanciamento, né? Esse faz com que um coração fica sempre interligado com o outro. E esse projeto não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus. E confirmou no meu coração e no coração de algumas pessoas que me cercam, pastores, líderes. Então, esse chamado da gente estar compartilhando um pouquinho nesse novo tempo que estamos vivendo, de pandemia, né, vamos te dizer. E creio que é o momento da gente estar se autoconhecendo e se ajudando, né? Então, eu vou chamar, não vou apresentar, não vou falar o nome, ela vai se apresentar, tá bom? E sejam todos bem-vindos ao nosso Dois Dedinhos de Prosa. Olá, amiga! Ai, muito bom ter você aqui. Até Sim, que enfim conseguimos. conseguimos. O coração tá assim, transbordando de alegria. Eu fiz só um pré-apresentação sua, porque eu não apresentei você. Eu só falei que você é da minha turma do Hall do Berço. Não quer Aham, dizer que nós somos velhos, nós somos novos, né? Bem entendi. novos. E duas avós novas, porque ela também É é porta. verdade. Mas eu não te apresentei, você vai se apresentar, Ai, tá que bem? legal te ver, Cris. Eu Quanto também, é muito bom te tempo! ver. Eu tô Muito tempo, né? impressionada. Quantos anos? Ah, Eu tava muito tempo. pensando, Cris, que a última vez que eu te vi, eu estava grávida da Miriam. E você estava Isso, grávida da sua primeira filha, certo? isso, da Ruth, foi antes de você ir Quantos para os anos tem Estados a Unidos. Ruth? Quantos A Ruth anos ela está com 24. Pois é, então a Miriam já tinha nascido. Miriam tem 27 agora, então ela já tinha nascido. Foi antes de você ir para os Estados Unidos. Foi a última vez que a gente se viu. Incrível, Cris. Então, muito obrigada pelo privilégio de me chamar para a gente poder compartilhar um pouquinho dessa nossa jornada com Jesus, que é cheia de aventuras, cheia de Isso. alegrias, né? Em tudo a gente vê o amor Então, de fala aí. Deus. Ah, Fala aí, apresenta. Quem é você? Para Bom, as eu sou meninas a que estão entrando. Juliana, lá de Goianésia, a mesma cidade da Cris. Aceitei Jesus na mesma igreja, igreja presbiteriana. E eu acho que eu creio que a Aureliana está aqui, né? Tá, a Nós tivemos Liloca tá ali aí. uma turma extremamente assim preciosa que nos ajudou no crescimento espiritual. E ali em Goianésia eu conhecia Jesus
E ali o Senhor abriu o caminho para mim e eu comecei uma grande jornada de fé e de experiências com Deus. O que mais que você quer que eu fale? Quais são os pontos Não, que a era. gente vai É, entrar? e você, como é que é? Tem filha? Onde você Bom, mora? eu tenho duas filhas. A Miriam está com 27 aninhos, né? Tem dois baby. A Juliana, minha primeira neta, está com 3 aninhos. E agora o Noah, que está com 10 meses. A Isabel casou em 2020, em janeiro de 2020, recém-casada, agora fez 1 ano. E eu estou aqui em Filadélfia há 18 anos, trabalhando no Ministério Betel. A Lília tá falando que não tá te vendo toda. Você vai ter que afastar aí pra Lília te Vamos ver. melhorar isso aqui. E agora? Melhorou? Melhorou. Ju, Aqui você já são tá. 11 horas. Pois, você já tá aí há 28 anos. Não, 18 anos. 18 anos. Muito 18 tempo. anos. Muito tempo. Uma Muita vida. coisa boa. Você viveu aqui também, né, Cris? Um bom tempo. Vivi 10 anos, é. Uau! 10 anos. E agora eu tô aqui no meu Portugal. Amando Portugal. Eu amo Portugal. Eu acho que eu sou suspeita a falar, eu amo esse país, eu gosto muito desse país, me acolheu muito bem, Uhum. eu não posso reclamar. E é um povo carinhoso, é a nossa pátria mãe, né? Então, assim, eu me senti, eu falo muito isso, que eu era portuguesa e não sabia. Eu gosto muito daqui, tenho um carinho muito grande por aqui. E creio que a obra de Deus aqui também, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E eu creio que aqui é o lugar que Deus nos colocou, porque uma missão tem que ser feita aqui, né? Que bom. Ju, assim, vamos aos nossos 2 dedinhos de prosa, Tá como bom. boa goiana que somos, né? Combinado. Lília, seja bem-vinda, amada. Logo a gente vai Ela pôr tá. aqui. Você sabia que pode fazer live de 3? Ou até mais? Pois. E a Lília chamou você de zoinho azedo, lembra? Ela gostava de chamar. Não é um filtro, Lília. Então, Ju, compartilha com a gente aqui. Qual foi a primeira reação sua no momento assim? Você, Juliana, não digo você pastora, não digo você mãe, avó, não, mulher. Eu quero saber você, mulher. Qual foi a sua primeira reação quando você. A Roberta também tá aí. Beijo, Que legal. Roberta. Beijo, Roberta. Saudade. Eu queria saber de você qual foi a sua primeira reação na hora que você ouviu a palavra Covid. Seu convite? Não, Covid. Quando você ouviu a palavra Covid. Covid. Ok, É. A Cris. dona Tina aí, ó, Mamãe, seja bem-vinda. querida. Qual foi a sua primeira Isso. reação quando você ouviu? Eu tinha acabado de casar a Isabel, que foi em janeiro. A gente já estava ouvindo como estava o Covid lá na região, né, da Europa. Aqui, E aham. a minha irmã chega de Portugal, veio passar um tempo aqui comigo. Eu estava com a minha mãe, com a minha irmã em casa. Então, A Jaque, né? a Jaqueline. Aham. Então, foi Mora, um é minha tempo assim vizinha aqui, ó. de Minha muita vizinha, morando surpresa. pertinho. Logo eu vou estar aí com vocês. Foi muita surpresa para mim, mas eu não tive medo. Eu tinha aquela convicção de que era algo novo que estava acontecendo, mas que nada fugiu do controle de Deus, né? Mas com certeza trouxe muitas mudanças. Por exemplo, mamãe, ela tinha previsão de voltar em maio, e daí teve problemas na passagem, Jaqueline teve problemas na passagem, aí, enfim, um monte de problemas surgiram, né? Mas eu não tive medo, não. Aquela sensação de algo novo acontecendo e sabendo que Deus ia nos levar a novas experiências também com isso, né? E a igreja? Como foi a reação sua como pastora com a igreja? Bom, no ministério a gente tem o pastor Paulo, né, na direção. Então, eu sou uma pastora auxiliar no ministério. Nós ficamos realmente assim surpreendidos com toda a mudança que aconteceu. A princípio, muitos estavam com medo, muitos preocupados. Graças a Deus, aqui é um país que dá suporte, né? Então, mesmo o imigrante recebeu suporte financeiro, alguns que têm filhos americanos, suporte com alimentação, né?
Então, de certa forma, toda a igreja foi bem respaldada. Foi um período de adaptação, como fazer os cultos, cultos online, usar o aplicativo Zoom para as nossas reuniões. Então, foi um ano de muitas adaptações. E aí a gente entrou 2 anos, o ano de 2021 agora, cheio de adaptações. A gente está o tempo todo se reunindo, o tempo todo estudando novas formas de estar levando o evangelho, não somente na igreja local, mas agora usando os meios de comunicação, né? Seja os aplicativos como o Zoom, para dar cursos, dar aula. A gente está avançando, mas a princípio foi algo novo para toda a igreja, principalmente para o Ministério Infantil, né, Cris? Para as crianças não foi nada fácil, estava acostumada a ir todo domingo de manhã para a igreja, tivemos que gravar vídeos, enviar os links com os vídeos, então uma grande adaptação. É verdade. Eu creio que foi um momento assim, de um algo novo que ninguém esperava. E é algo novo. Uhum. É um algo novo que ninguém estava esperando por aquilo, né? Uhum. Mas, Ju, eu vejo uns lados positivos Uhum. nesse vírus, em relação a nós, humanidade, todo mundo. Você também vê o lado positivo Com que esse vírus certeza, trouxe? com certeza, Cris. Eu até disse que esses dias compartilhando a palavra, que o vírus, essa mudança mundial, me trouxe muitas lições. Uma delas que eu vou carregar para a vida toda é que pessoas são mais importantes do que coisas, do que os meus próprios projetos, entende? Então, essas mudanças foram positivas. A gente olhar mais para o nosso lado, para as necessidades uns dos outros. Eu acho que quem tem um coração em Deus começou a observar mais para o lado e ver as necessidades que são tantas em nossa volta, né? E às vezes a gente fica tão focado nos nossos próprios objetivos e a gente se esquece de que pessoas são mais importantes do que coisas e até mesmo do que os nossos próprios objetivos. Tem sido muito importante para mim esse momento. Até mesmo porque eu passei por grandes mudanças, né, Cris? Na minha mudança familiar, depois do casamento da minha filha mais velha, né? Depois a outra filha mais nova, e eu vivi a experiência do ninho vazio. E junto com o Covid. Compartilhe essa experiência do ninho vazio. Eu ainda vou demorar um pouquinho, né? Porque Deus me deu um Raquel para acalentar. Porque Ruth, ano que vem, casa também. Uhum. Mas aí eu tenho a Raquelzinha, que é minha rapinha de taxa, então eu vou ter ela mais um tempinho, né? Deus me deu a Raquelzinha. Mas você não, as duas se foram. Compartilhe isso aí com a gente, como mãe. Cris, não foi fácil. Não foi fácil. Primeiro porque em 2013 eu passei por um processo de separação e depois divórcio. Então foi um processo muito difícil para mim, porque eu não casei para separar e nem divorciar, né? Então É. foi um processo extremamente difícil, doloroso para mim. E nesse momento que eu estava vivendo o processo da separação e do divórcio, a minha filha Miriam, a mais velha, era recém-casada. Eu estava me adaptando ao processo do ninho vazio, né? Só a Miriam tinha saído de casa. E depois eu passei pela mudança conjugal, onde eu passei pelo divórcio e vi a minha casa sendo passando por um grande furacão, por um grande desafio, a minha estrutura familiar sendo mudada. Foi difícil demais para mim. E depois a minha filha estava fazendo psicologia, a mais nova, a Isabel, e com 6 meses de faculdade aqui é cara, é um grande desafio você manter filho na faculdade aqui. Eu vi que ela estava voltando para casa insatisfeita. Todo dia ela chegava e estava triste. Eu comecei a orar, perguntar para Deus o que está acontecendo com a Isabel. Aí um dia eu cheguei no quarto, depois que ela chegou da faculdade, falei, Bel, o que está passando? O que está acontecendo? Falei, mãe, eu estou orando porque eu queria muito falar com a senhora sobre esse assunto, mas eu não sei qual é a sua reação. Eu estou vendo o seu investimento, você me ajudando a fazer faculdade, mas agora eu sinto que Deus está me chamando para deixar a faculdade e me preparar para o ministério. E ao que tudo indica, não vai ser aqui. Eu vou sair para estudar fora. E aquilo foi um longo processo. Graças a Deus, Deus já estava preparando o meu coração para entender
que a Isabel não estava feliz com aquilo que ela estava fazendo e que Deus estava chamando ela para uma nova fase. E aí ela foi estudar fora, pertinho de Boston, e que é quase 5 horas daqui. E ali ela conheceu o futuro namorado, depois se tornou noivo e depois se casaram. Então eu fui vivendo esse processo do ninho vazio gradativo. Mas eu aprendi algo muito interessante que depois em outra live eu posso compartilhar com mais profundidade. A diferença da solidão com a solitude. Porque eu comecei a viver esse sentimento de solidão. Meu Deus, casa cheia. Eu me preocupava com o que os filhos querem comer, né? Aquela coisa de organização, aquela coisa de final de tarde, todo mundo junto, todo mundo conversando, todo mundo discutindo um tema novo. E, de repente, eu comecei a viver a solidão. Todo mundo se casou. Eu tinha uma jovem que eu tenho como filha também, que vivia comigo, a Lia. Ela morou comigo muito tempo, filha de pastores, amigo meu, e também se casou. Então, eu comecei a viver aquele tempo de solidão. Falei, meu Deus, cadê todo mundo? E eu saía da igreja, sempre acostumada a carregar as filhas no carro, né? E eu saía andando nos cômodos da igreja, procurando as meninas para chamar para ir embora. E, de repente, eu caía a ficha e pensava, não, todo mundo se casou, todo mundo se foi. Foi, assim, chocante, sabe, Cris? Mas aí eu comecei a meditar sobre a diferença da solidão. Solidão é o estado de você se sentir só. Não tem ninguém mais comigo. Tô sozinha. Isso é ruim. Muito ruim. E depois eu fui pesquisar um pouquinho sobre a questão da solitude. Porque eu fui entendendo que eu não estava só. Embora eu não tivesse as minhas filhas mais comigo, embora eu tivesse passado por um processo de mudança conjugal, eu tinha o Espírito Santo comigo. Eu tinha Jesus comigo. Eu tinha a palavra comigo. E aí eu comecei a me aprofundar nessa minha experiência pessoal com Deus. De ouvir mais a voz de Deus, de crescer mais na minha comunhão com o Senhor, de bater papos assim com Deus mesmo, no presencial. No presencial, as pessoas pensam, como assim? Igual Jacó, sabe? Sabe quando Jacó estava ali numa experiência difícil e Deus falou com ele? Deus fala conosco através da sua palavra, através de lives que a gente assiste, através do nosso tempo a sós de oração. Eu comecei a desfrutar desse tempo de solitude. Estou sozinha, aparentemente, mas eu estou em paz comigo mesma, estou em paz com Deus, estou crescendo as minhas experiências com Deus. Então, essa experiência de ninho vazio também é boa. Estou crescendo. Estou vivendo uma nova fase de amadurecimento. Graças a Deus, Cris. É verdade, né, Ju? Assim, cada fase da vida da gente tem um aprendizado diferente. E o interessante é que, às vezes, a gente quer pular essas etapas. Não, eu não quero passar por isso, eu quero pular. Mas não tem como você pular. Aquela fase que você está vivendo é um momento que você precisa viver. Talvez daqui a um pequeno momento você não esteja entendendo, mas futuramente aquilo vai trazer um amadurecimento, vai te trazer uma vivência que você pode, com certeza, futuramente, alguém nesse momento, né? Eu acho interessante isso. Papai, né, faz uma semana que faleceu. Hoje faz uma semana que coração, Cris? Então, é sobre isso. Quando eu recebi a mensagem do falecimento do meu pai, acho que a Lília pode até compartilhar isso comigo, que foi uma pessoa com quem eu conversei muito sobre isso, e a Jussara. Quando eu recebi a mensagem, sabe quando você sente o seu coração na paz? Por quê? Porque aquele versículo que fala, combati o bom combate, a gente lê às vezes, sim, superficialmente. Mas quando você vivencia aquilo perto de você, que foi o meu caso, do lado meu, você vê que realmente aquele versículo faz sentido na sua vida. Né? Então, eu escrevi um texto essa semana relacionado a isso. Que marcas você tem deixado para os outros? Porque a nossa vida nesse mundo é passageira, só que essa passageira, a gente deixa marcas. Na vida das pessoas, porque nós somos, igual você falou, essa pandemia veio transformar uma visão diferente na gente. A gente veio começar a ver as pessoas como pessoas que têm sentimento, como pessoas que têm, né, uma vida, não é simplesmente alguém que está ali ocupando um espaço, uma matéria, não, ela tem vida. E o meu pai, ele deixou um legado muito grande nisso, na minha vida, a minha experiência com Deus, né? Então,
chegou o momento dele, era o momento que Deus queria ele. Já fez o que ele tinha que ser feito. O propósito de Deus na vida dele aqui nessa terra foi cumprida. Agora é o momento dele ir. Mas eu falei isso muito. A saudade dói. Então, Mas ao mesmo tempo que a saudade dói, a paz que você sente no coração, ela também é muito grande. Isso que traz um conforto para nós, nesse sentido. Então, eu não tenho como pular essa etapa do luto que eu estou vivendo. Não tem como. não tem como. Eu não posso viver esse luto emprenhado em mim sem saber que tem o que ser feito, tem nova vida a fazer, tem a missão do reino a ser cumprida. A gente não pode parar, estagnar e viver nesse momento só triste, não, porque a gente sabe, como cristão, a gente sabe que a vida não acabou aqui. Pelo contrário, agora que a vida começou para o meu pai. Isso mesmo, Né? querida. Agora que a vida começou. Então, a gente, igual você falando, a gente não tem como fugir do processo. Não tem como Das pular. mudanças da vida, né? Exato. E se a gente pular isso aí, vai ficar um vazio. Eu creio que vai ficar um eco aí. Isso mesmo, Cris. Tudo tem que ser feito. Tudo tem que se passar, tem que se viver o que tem que ser feito. A nossa vida, ela é traçada por Deus. Isso E mesmo. tudo tem que ser completado por isso. Igual você compartilhou sobre a solidão aí, a diferença. E é muito interessante isso. Eu acho que muita gente não parou para pensar sobre isso. O que é uma solidão e a solitude. E são duas coisas totalmente diferentes. Né? E muitas mulheres estão passando por isso nesse momento. Eu creio que sim. Porque eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui na Europa a gente está fechado mesmo. A gente está em confinamento. Ainda Então, assim, continua em confinamento. aqui está em confinamento muito forte, principalmente Portugal. As fronteiras estão fechadas. As fronteiras estão fechadas. A gente não recebe ninguém dos outros países. E os hospitais estão cheios. O que está aberto é supermercado, farmácia, alguma coisa assim, mas a loja, você não pode ir para um parque e sentar no banco. Os bancos estão todos fechados, não pode. No final de semana você não pode sair do seu município que você mora, você tem que ficar aqui. Então as igrejas não estão funcionando. Está tudo online novamente, porque não tem como você fazer essa locomoção para ir à igreja. Então, eu penso assim, tem muitas mulheres nesse momento que estão sentindo a solidão, Ju. Verdade, Cris, verdade. Sabe, você falando, eu me lembrei quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas ele falou, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E ele falou também que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ou seja, nos dias bons, celebrando conosco, nos dias ruins, difíceis, nos consolando, nos fortalecendo, nos dias de grandes desafios, apontando para nós o caminho, nos orientando. Então, para a gente vencer esses momentos de solidão, a gente tem que parar e voltar os nossos olhos para aquilo que Jesus disse. Nós vamos ter luta? Vamos. Vamos passar por desafios? Vamos. Mas não estamos sozinhas. Não estamos sozinhas, porque eu creio que tem homens aqui também, né? Tem. A gente não está sozinho. Se você aproveitar esse momento, esse tempo que Deus está permitindo, igual vocês que estão aí na Europa, né, vivendo esse momento de confinamento ainda, para ouvir mais a voz de Deus, para entender os propósitos de Deus, algo novo vai acontecer. Eu tenho plena convicção de que Deus está no controle de tudo isso. Não tenho dúvida. E eu creio também no que ele diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele está nos ensinando algumas coisas boas e a gente está tirando isso aqui. E daqui a um tempo a gente vai descobrir que mais coisas ainda aprendemos com tudo isso que estamos vivendo. Mas eu também penso que o mundo não volta mais àquele modelo antigo. Não volta mais. O mundo mudou. Nós não seremos o mesmo. Não seremos mais. Eu vejo a minha netinha agora naturalmente com máscara. Ela tirou do bolso esses dias e está lá colocando a máscara no rosto. Entende? Ela já nasceu nessa mudança. Meu neto nasceu no meio da pandemia, o Noah. Eu pude visitá-lo só no primeiro dia. No outro dia o hospital já estava fechado para visitas.
Então, eles já nasceram em um novo contexto. O mundo mudou, né? E a gente tem que entender essa mudança. Exatamente, o mundo mudou. Você tocou num assunto aí muito interessante, sabe? Eu via. Eu tenho uma amiga muito próxima, ela é até psicóloga, acho que ela está em online, a Leonete. E a gente conversa muito, e ela é muito sábia em relação à palavra de Deus, e a gente conversa muito, a gente tem um grupo de oração na sexta-feira, que a gente ora, lê a Bíblia junto agora online, né? Porque não tem como se encontrar. E eu creio que essa pandemia, ela vem demonstrar, as pessoas estão muito falando só o lado ruim, o lado mal, o lado, sabe, aquele lado triste da pandemia. Lógico que tem um lado triste. Tem sim, estamos perdendo vidas estão sendo ceifadas, vidas que poderiam estar conosco ainda, países que com a estrutura de saúde ruim, como é o nosso caso do Brasil, enfim, tem um lado ruim dessa história toda. Eu creio que sim, tem. Mas eu vejo que essa pandemia veio fazer uma coisa tão pequena, mas ao mesmo tempo ela se transformou tão grande, pelo menos na minha visão. As pessoas parou, Ju, e começou a se ver. É verdade. Porque, né, muitas pessoas não estavam se vendo você própria, não estavam se vendo. Sabe o que é incrível que está acontecendo também ainda? Agora mesmo, na nossa sala de bate-papo, a gente tem amigos de 25 anos atrás. Que dia que a gente ia passar por isso? Que a gente Exato, porque as pessoas iam ter esse tempo. Eu tô vendo os nomes das pessoas entrando aqui pensando... Olha o Franquinho, olha o Frank. Tem 25 anos que eu não vejo. E nós ainda aqui somos jovens. Então, olha aqui o Frank que a gente vê. Dona Mariana acabou de entrar. Dona então, Mariana, seja bem-vinda. A Aureliana, o Franklin, a Lília. Gente, a nossa cidade está aqui. A Soninha, minha prima. Tanta gente entrando. Minha professora, uma amiga minha que foi minha professora de faculdade, a Cíntia. Eu falo assim, a pandemia fez a gente parar e começar a ver a gente. Isso. Eu, Cristina, você, Juliana, e as pessoas que nos cercam. Ju, não sei se você pensa como eu, mas eu tenho o privilégio de ter o tempo de sentar, acompanhar minha filha na escola, né? A Raquelzinha, que é a caçula, porque a Ruth já faz faculdade e tal, mas eu tenho tempo de acompanhar, tenho tempo de ir à reunião de pais. Mas tem pais que trabalham assim, principalmente nos Estados Unidos, aqui na Europa, que trabalham assim, ó, virando a noite. E não sabia mais nem o que o filho estava estudando, o que o filho estava fazendo, não tinha nenhuma alimentação juntas em família, né? E isso estava assim, já estava virando uma coisa normal, a família não ter família. E a pandemia veio, parou isso. Peraí, né? A mãe teve de ficar em casa, o pai teve de parar um pouquinho de trabalhar, a Eleni também tá aí, beijo. Teve de parar um pouquinho de trabalhar e de começar a dar atenção porque estão em casa. Aí foi começar a perceber, não, peraí, nossa, meu filho cresceu tantos centímetros, olha, eles, né? A voz dele já está mudando. E são testemunhos de pessoas que, através da live que a gente escuta e manda mensagem, fala, nossa, realmente o que você falou é verdade, Cris. A pessoa começou a descobrir a família que ele tinha perdido. Ele tinha perdido. Perdidos dentro de casa, né, Cris? Perdidos dentro de casa, sem conexão, sem conversar, sem ter tempo para olhar nos olhos, para ver o que estava se passando. Exatamente. Né? E a pessoa, o eu também. E quantas vezes a gente dedicava o tempo para Deus só no domingo? Não, eu vou à igreja ao domingo, né? Já fiz minha parte. Pronto. A pandemia veio, fechou e você começou a ver, não, peraí, né? Agora eu tenho um tempo mais com Deus, eu tenho, né? Então, Deus veio nos dar uma oportunidade. Peraí, vem cá, chega mais perto a mim. Isso mesmo, Cris. Parar para ouvir a voz de Deus. Eu estou vendo que esse é o tempo oportuno. Mais ou menos como aquela parábola das 10 virgens, né? Que tinham 5 prudentes e 5 nécias. Eu acho que agora é o tempo da gente ser as prudentes, que pega mais azeite, que vai ter comunhão com Deus, que vai ouvir a voz do Espírito Santo, vai entender qual é o propósito de Deus para a nossa geração, para esse tempo, vai alinhar o coração, alinhar a mente, né? Primeiro, depois as emoções, porque a gente tem que ter o zelo agora também, com toda essa mudança que aconteceu,
com o excesso de informação que a gente ouve. Exato. A gente fica muito conectado com as redes sociais, com tanta coisa acontecendo. A gente tem que deixar isso também um pouco, para parar, para ter aquele tempo a sós com Deus. Não sei se você se lembra do nosso tempo lá no APC, que eu não me esqueço, que marcou minha história, que a gente chamava do... Como é que a gente chamava? Do tempo a sós lá, com Deus? Era hora Ali, tranquila? hora tranquila, Hora isso. tranquila, era Cada hora um pegava a sua tranquila. Bíblia e ia para debaixo de uma árvore e ia ter o seu Cada tempo um com ia para o Deus. seu cantinho no acampamento, lembra disso? Voltar para essa hora tranquila, para o tempo a sós com Deus, era tão bom. Foi assim que eu me converti, foi numa hora tranquila. Eu saí lá no APC e fui para trás da cozinha do APC, ali atrás, de onde a gente se reunia. E era na hora tranquila, eu abri a Bíblia e falei, Deus, o Senhor existe mesmo? O Senhor é real? Olha aí, a minha oração. Porque se o Senhor for real, eu quero te sentir. Eu quero... Estava lá com os meus 15 anos, eu queria sentir Deus. Eu queria ter uma experiência com Deus. Sentadinha ali, era uma parte assim, uma calçadinha na parede, eu me encostei com a Bíblia assim. E aí eu falei, o Senhor é real? E eu senti uma brisa, Cris. Um vento fresquinho. Aquela paz. Aí quando nós voltamos para a capela, tinha um machadinho. Não sei se você lembra desse pregador. Aham. Um machadinho pregando. E aí, quando ele prega, aí ele começa a falar sobre Jesus e perguntando quem quer aceitar Jesus. E ali meu coração começou a bater, bater, bater. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me levantei, eu fui ali com todo o meu coração. E eu acredito que esse tempo agora é o tempo da gente reviver as nossas experiências com Deus e viver novas experiências com Deus, mesmo que você tenha vivido perdas, como eu vivi também mudanças, né, perdas. É hora de você parar e pensar, Deus, eu quero ter novas experiências com o Senhor. Lembra de Jó, lá no capítulo 19, quando ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos. Então a gente tem que voltar para esse tempo a sós com Deus, para essas experiências pessoais, para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Não é verdade? É Então eu estou verdade. aproveitando, eu estou entrando agora 2021 assim, eu quero mais de Deus, mais experiências com Deus. E eu Eu também, reservo muito meu tempo a sós com Ele. eu também, eu estou dedicando muito meu, e Deus tem me dado novas novidades. E Tanto conta na pra gente. escrita, né? Tanto na escrita, Deus tem me levado a escrever e tudo, e projetos aí no final do ano, quem sabe sair um livro em relação a isso. São coisas que Deus vai trabalhando, mas para Ele trabalhar, a gente precisa dar espaço, Isso né, mesmo. Ju? Se a gente não der o espaço, Deus não trabalha, porque ele é bem diferente do nosso inimigo. O nosso inimigo, ele arromba e faz o que ele faz. Mas Deus não, Deus precisa que você dê o espaço para ele trabalhar. A Lília fez uma pergunta aí, Ju, eu queria que você respondesse ela. Na verdade, foi uma colocação dela. Ela colocou assim, por que que ela não vê o Covid como uma coisa de Deus e sim uma coisa do homem? Feita para o homem, para se trazer o mal, né? Ela não consegue ver isso como uma coisa, entendeu? Eu acredito que a visão da Lília não está errada. Na verdade, não é uma coisa de Deus. Como a gente lê na Bíblia e vê que muitas coisas que Israel viveu, que a humanidade viveu, não era o propósito de Deus. Os homens são maus. E desde que entrou o pecado no mundo, os homens são inventores de males, né? Então, tem tantas teorias agora que eu nem quero entrar nesse assunto das teorias do vírus para não gerar polêmica aí. Mas eu também acredito, Lília, que não é de Deus. Mas eu também creio que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, eu não consigo ter respostas específicas. Por que disso? Por que Deus permite, então? Né? Eu não tenho essas respostas claras. Mas eu tenho condições de perguntar para Deus, Deus, como isso pode cooperar para o meu bem? Como eu posso crescer nesse momento? Até que lá na frente eu possa entender a dimensão disso tudo. Agora eu não estou entendendo. Mas fazer igual o João fez, sabe? Bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
O Senhor tem um propósito para a minha vida. A tua palavra diz lá em Romanos 12, no finalzinho do 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita Perfeito e e agradável. agradável. Então, nós precisamos procurar compreender qual é a vontade de Deus para nós hoje. Senão, nós vamos ficar aprisionadas nos nossos próprios pensamentos e sentimentos. E eu quero dizer isso para vocês, que é algo que eu tenho pensado muito. A nossa mente é muito limitada diante da soberania de Deus. Paulo diz isso em Romanos 8. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Não é verdade? Quem primeiro deu a ele, gente? Nós podemos entender. O Senhor é o Senhor da eternidade. Ele tem o controle do ontem, do hoje, do amanhã. Ele é a eternidade. Nós não. É tudo dele, por ele e para ele. Por isso que Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É muito profundo o nosso Deus, né? Agora é hora da gente parar e pensar, como é que os meus pensamentos estão? Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Por exemplo, você viveu um momento tão doloroso, Cris, recentemente, que eu parei e pensei, será que ela vai querer fazer o live mesmo? Perdeu o pai, né? Doloroso demais. Eu creio que você tem chorado ultimamente, né? As lembranças vêm, a saudade, a saudade do cheiro, do abraço. E graças a Deus você pôde vê-lo, né? Dias antes, semanas antes. Né? Não, é que eu falo, né? A gente vê só ali. Mas meu coração tá muito mais cheio de gratidão do que de dor, Ju. Porque você está entendendo o momento de Deus. E Deus me proporcionou a ida lá, a ver ele, conversar com ele, orar com ele, ler a Bíblia com ele. E um dia antes de eu voltar para Portugal, a palavra que ficou no meu coração e não some. Sabe, uma coisa que me marcou. Eu estava chorando porque eu estava despedindo dele, porque no outro dia eu ia pegar o voo para Portugal. Ele falou para mim assim, filha, não chora. Eu sou do meu Deus e meu Deus é meu. Pronto, aquilo acalentou meu coração. Entendeu? O mundo talvez está fora, não possa entender, mas como que ela consegue, né? Porque você pensou nas coisas eternas. Ele já foi primeiro, mas você vai encontrar com ele um dia. Algumas pessoas amadas vão primeiro. E nós temos que entender que essas pessoas que estão indo em Cristo, né? Estão voltando para o lar. Estão voltando para a casa do Pai. A gente tem que começar. A Lilinha está aqui. Eu sei que a Lília viveu muitas dores ultimamente também. Isso, o Frank também. Muitas dores. A gente não tem respostas tão claras para esse momento, mas há uma certeza de que nós vamos para o mesmo lar. Nós vamos encontrar essas pessoas amadas que Jesus já levou, né? Nós vamos estar no mesmo lar com eles. A gente tem que alinhar os nossos pensamentos com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Os dias são maus mesmo. E a gente tem que alinhar os nossos pensamentos. Creio que os grandes conflitos, as grandes guerras que estão acontecendo hoje, está aqui, ó, no campo da nossa mente. Por isso que a gente tem que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Começar a alinhar aquilo que a gente está pensando, sabe? Senão a gente vai ficar confuso diante de tantas mudanças, diante de tantas coisas que ainda vão acontecer, né? A gente tem que estar... Porque a gente sabe que vai acontecer. Está na Bíblia, né? Consola hoje é a palavra de Deus. Certeza de que ela está na vida do seu pai. Certeza de que o seu pai está com o Senhor. Né? E que você vai encontrar com ele. Isso. É isso que traz o acalento e o conforto aos nossos corações. E uma coisa que é muito interessante, nesse tempo, eu tenho buscado isso. Alinhar o meu coração ao coração do Pai. Né? A nossa vida tem de estar alinhada a Deus. Porque, né, tudo vem dele, por ele, para ele, todas as coisas. E essa semana eu estava na minha devocional lendo, e eu até escrevi um texto, que tem coisas na vida que a gente passa que é necessário passar, Ju. Porque, olha só que interessante, eu estava lendo aquela passagem e até escrevi um texto, e esses textos eu vou escrevendo, eu estou guardando, e uma amiga minha já falou, nossa, a gente precisa editar isso e fazer um livro, Cris, de uma forma ou de outra, sabe? E eu estava lendo aquela passagem da mulher de Samaria, né? Olha só que interessante, o versículo fala claramente assim,
era necessário que eu passasse por ali. Por Era Samaria. Jesus não precisava ter passado por ali, mas era necessário que ele passasse por ali por causa daquela vida, por causa da vida dela. Uhum. Então, há coisas na vida da gente que é necessário a gente passar. No momento a gente não vai entender, mas o testemunho depois lá para frente, porque a gente só pode pregar, a gente só pode falar aquilo que a gente vive, Ju. E é isso mesmo, Cris. E é A bom gente não pode. você falar sobre essa questão de Jesus, porque dentro do texto a gente vê que Jesus foi aonde realmente era necessário estar. Ou seja, ele nos vê coletivamente, vê a gente aqui, mas ele também nos vê individualmente. Ele foi estar a sós com a samaritana. Exatamente. Só ele e ela, num bate-papo, aonde ele foi alinhar ali o coração daquela mulher que estava procurando onde adorar a Deus. Onde é que eu vou encontrar com Deus? Eu vou buscar Deus lá em Jerusalém, aqui, aonde? Ou seja, Jesus sabia que ali tinha um coraçãozinho que queria mais dele. Ele parou para estar a sós com ela. É isso que nós precisamos, Cris. É justamente isso. E, na verdade, o testemunho dessa mulher marcou gerações. E eu, olha, por incrível que pareça, foi a minha meditação de hoje de manhã. Ai, tá vendo como é que Tá o aqui, tá espírito aqui. que habita na Exatamente gente o que eu falo. testifica com o espírito que habita no É nosso isso. irmão? Ele Foi a é minha o leitura essa Senhor semana. do coletivo, ele olha para todos, mas ele também é do individual. Ele para estar a sós conosco, para colocar o nosso coração em ordem. Aquela mulher tinha uma bagagem tão difícil, tão dolorosa, né? 5 maridos, e agora o que ela estava não era dela, que história ruim. Mas Jesus parou para ouvi-la, para ajudá-la, para dar para ela a água da vida. E a história daquela mulher se tornou um testemunho vivo do poder sobrenatural de Deus. Então, Deus tem mais para nós. As pessoas que Com estão nos certeza. ouvindo aqui, Deus tem mais para você. Eu sei que nós vamos viver desafios, alguns aqui estão vivendo esses desafios, mas Deus tem mais para nós. É tempo de parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer, né, Cris? Para alinhar o nosso pensamento. E incrível que quando eu li esse versículo, mas eu nunca tinha reparado nessa semana, Deus me mostrou esse lado. Era necessário. E aquilo marcou muito, né? Porque a gente lê a Bíblia, sabe da história desde criança, a gente escuta isso na escola bíblica dominical e tudo, mas essa semana Deus focou em mim nessa palavra. Era necessário. Né? Às vezes a gente não dá importância, fala assim, mas Deus vai importar comigo, eu aqui, né, uma pessoa com tantas outras pessoas para se importar, e aquela mulher, e aquela mulher, né, Ju, ela não era bem vista pela sociedade, de maneira alguma. Não era, né? Mas para Jesus não era bem vista pela sociedade, então, imagina, Deus passou ali porque era necessário cuidar daquela vida, naquele momento. Então, a gente tem de perceber que a gente não é simplesmente alguém. A gente é amada por Deus. A gente é separada para Deus. Então, se Ele cuida de todos, Ele não vai cuidar de mim? Individualmente. Isso mesmo. Então, não é porque pecados todos nós temos, todos nós cometemos. Né? Então, você não pode pensar no lado do seu pecador. Você tem que pensar no lado de você. A Lívia está perguntando aí, lembram que hora ela ia ao poço? Lília, diz pra gente aí a hora. Eu acho então, que hora, Lília? Pergunta. Diz pra gente a hora, Lília. Ela foi uma hora que ninguém ia, né? Para ela não poder ser vista. Para ela não ser porque ela tinha toda uma história. Eu acredito que era por volta de meio-dia, entre meio-dia às 3 da tarde. Eu também, porque as pessoas naquele tempo as mulheres acordar cedinho para buscar a água, para fazer os seus afazeres, né? Para limpar a casa. Aí, ao meio-dia, exatamente. Meio-dia. Então é justamente essa hora. Jesus está aqui no poço com a gente. E é assim, o que acontece esse meio-dia também, o sol era muito forte, então porque no Oriente o sol é muito forte esse horário, então a maioria das mulheres não saíam esse horário. E ela tinha que sair escondida, para ninguém ver, porque igual você falou, ela já estava, não era nem casamento dela, mas ela já estava no 5º, né?
Então, ela era muito mal vista. Ela Então, era. olha, né? Ela não era bem vista pela sociedade. E olha só o que aconteceu, né? E é isso mesmo. O que que Deus faz, né? Para não se encontrar com outras. É isso mesmo, Lília. Deus faz tudo para encontrar conosco. Tanto que Ele nos permitiu agora esse meio de comunicação para a gente se encontrar. E eu acredito para renovar mesmo as nossas convicções, a nossa fé, nosso encontro com Ele um dia que marcou a nossa história. Talvez até cantar aquela música, né, Lília, do passado, lembra? Jesus Cristo mudou o meu viver, lembra, Cris? A Então, gente canta essa ele, música ele, ele, sempre. ele mudou e ele continua mudando, né? Esse cântico, eu ia dar uma incrementada, porque ele não só mudou, como ele ainda continua mudando, né? Continua Se a gente mudando. se permite a Deus fazer isso, ele continua nos mudando, né? Nos É transformando, lapidando as partes da vida da gente que a gente precisa ser lapidada, ser cuidada, né? isso mesmo. Eu tenho aprendido, Cris, a importância de respeitar o processo que nós estamos vivendo. Ou seja, esse tempo de, às vezes, sofrimento, de prova. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai entender que todo homem de Deus, toda mulher de Deus passou por um processo difícil. Foi ou não foi? Todos viveram um processo. Eu ouvi uma frase pouco tempo atrás que o processo dói, mas a Ai, como promessa cura. Viver a promessa cura, mas o processo é doloroso. E a gente tem que entender que nesse processo Deus está trabalhando valores no nosso coração. Deus está nos ensinando para nos levar ao centro do propósito dele, da promessa dele, da vontade dele para a nossa vida. E eu tenho aprendido que é importante a gente não ser infantil, espernear e brigar com Deus e começar a reivindicar de Deus. No momento da dor, a gente tem que amadurecer, fazer igual o Paulo diz lá, quando ele fala sobre o amor em Coríntios 13, ele fala, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, agia como menino, quando cheguei a ser adulto, eu desisti das coisas próprias de menino. Confesso a você que depois dos meus 43 anos de idade, eu tenho vivido um processo muito doloroso, muito difícil. Mas eu consigo olhar para toda essa história que eu estou vivendo desde os meus 43 e ver a mão de Deus. Eu já não sou mais aquela Juliana. Entende? Eu já não sou mais aquela Juliana. Algo novo Deus fez dentro de mim, Cris. E o mais interessante que eu quero deixar isso para vocês, para as minhas amigas e amigos que estão aqui, é que o meu amor por Deus hoje é maior do que antes. Estou mais apaixonada ainda por Jesus. Eu quero mais dele do que antes. Porque eu estou entendendo, eu estou vendo que nesse processo doloroso foi ele que me sustentou. Ah, se não fosse o Senhor que estivera comigo. Juliana que eu diga. Se não fosse a poderosa mão do Senhor me sustentando, me mostrando o caminho, me consolando quando não tinha ninguém para me consolar. Falando ao meu coração quando eu não estava entendendo nada e ele me mostrando que estava ali junto comigo. Sabe, isso fortaleceu a minha fé. E eu posso dizer que a Juliana de 43, não vou contar a minha idade agora. vai contar Já aí, viveu por alguns favor. anos. Não é mais a mesma. Não sou mais a mesma. Eu consigo olhar com mais misericórdia, sabe, Cris? Principalmente as pessoas que viveram um divórcio. É muito difícil isso. Muito difícil. Hoje eu olho com outros olhos. Pessoas que moram sozinhas, que perderam marido, esposa. É difícil. Não é brincadeira. Entende? Mas é possível superar. É possível viver a solitude. Né? A Essa solitude, aí é a paz. diferença. É Vamos viver possível. a solitude, não a solidão. Yes. É possível. Viu? É É possível. possível, sim, viver a Com o solitude, Senhor não é. a solidão. Uhum. Ô, Ju, e você poderia falar para mim, assim, para todo mundo, uma frase que define a Juliana nesse momento? Uau! Uma frase? Uma mulher cheia de gratidão. Uma mulher cheia de gratidão. Esse ano é o ano da minha gratidão. E, e Gratidão. isso é uma, e isso é uma coisa assim,
tão controversa com a realidade que no mundo que estamos vivendo hoje, né? Nesse momento que estamos vivendo, né? É como se a gente corresse ao contrário, né? Porque... Gratidão, Cris. Porque, olha, vamos analisar. A gente começou falando sobre pandemia, sobre a situação que nós estamos vivendo. Então, é isso que eu estou falando. É como se a gente corresse... Vamos analisar a mão de Deus sustentando. Quantas graças. Eu passei pelo Covid logo em janeiro. Não sei se você passou. Eu peguei o vírus. Eu fiquei em casa na quarentena mesmo, no isolamento total. Isso para mim foi difícil, porque eu convivo com pessoas todos os dias. Eu amo ver gente, a igreja, né? Tô sempre com pessoas. Quando na igreja é a família, minhas filhas, né? Eu tô sempre em contato com pessoas. E na quarentena eu fiquei só com a minha cachorrinha em casa. O máximo foi alguém batendo na minha porta, deixando alguma coisa para mim comer. Mas eu entendi a solitude, a presença de Deus conosco, a boa mão do Senhor falando ao nosso coração, acalmando as tempestades da alma. Entende? Às vezes, o sossegai, que Jesus mandou a onda lá parar, né, os ventos cessar, a gente tem que falar aqui dentro de nós. Porque a tempestade está dentro de nós. Então, quando eu olho para tudo isso que eu vivi recentemente, como não ter gratidão? Como não agradecer ao Senhor? Esse ano eu entrei dizendo, é o ano da minha gratidão. E com o coração cheio de expectativas de que coisas boas estão por vir. Eu também. Eu também tenho essa mesma sensação, sabe? Que o melhor de Deus ainda está por vir. Sabe? Nós cremos, né, que a vinda de Cristo está próxima. Não temos nem que contestar isso, que sabemos que estamos na última colheita. Isso eu também creio que não passaremos. Né? Estamos na última colheita que Cristo fala. Mas eu vejo assim, tanto que Deus está movendo e está transformando, porque, sabe, Ju, eu vi uma mudança de Deus em relação ao que é corpo de Cristo. As pessoas eram muito presas em templos feitos por homens. E começou a perceber que nós somos o templo do Espírito Santo. Não que não é importante você congregar, é importante sim, porque ali você alimenta e você tem, né? Ó, com bom e com suave que os irmãos vivem em união. Mas o povo parou um pouquinho e percebeu, peraí, não é só o domingo ir à igreja, o comprometimento de ir domingo à igreja. É eu ser igreja. Isso aí. Né? Então, Deus está fazendo essa mudança, sabe, em nós, começando, não, peraí, eu sou a igreja, eu tenho de crescer, eu sou o corpo de Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho, né, eu. E muitas vezes a gente, fomos criados assim, muitas das vezes a gente quer só obrigação pastoral, é obrigação do diácono, é obrigação do presbítero. Não, sabe, não é. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte, nós somos a noiva que ele vem buscar. Então, parar um pouco de pensar em viver só em quatro paredes ou só o nosso umbigo e começar a ver o que nos cerca, né? O nosso irmão. O nosso irmão não é só o irmão da igreja, é o seu vizinho que está ali do lado. Será que ele não está precisando de você naquele momento? Ainda mais nesse momento de confinamento que estamos vivendo. Eu tenho um casalzinho de idosos que mora aqui em frente ao meu apartamento. Eles me amam. Quando eu fui para o Brasil, eles falaram, pode deixar que eu vou cuidar de tudo aqui para você, porque eu vou. Pergunto se eles estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Sabe? Falta isso. Alguém aqui comentou que se sente longe de Deus. Você leu aí esse comentário? A Lília. Então. Eu confesso que acho que esse ano passado não teve fim. O novo não começou, mas em um momento algum, mas em um momento algum, eu senti Deus longe de mim e eu dele. Amém, amém. Tá? Isso mesmo, é importante. Isso que é o mais importante. Isso exatamente, sabe? E a gente começar a importar, porque Deus fala, amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Não quer dizer só o próximo com quem você convive todo dia, realmente é aquele que você não convive todo dia. Porque com quem você convive todo dia, tá fácil de você lidar. Mas é a hora da igreja despertar, sabe? A igreja fala é nós. Mesmo, Cris. Por isso eu estou aqui com você hoje no live.
Porque é hora da igreja colocar as caras, colocar o seu rosto, falar das suas experiências. É hora de a gente sair do nosso mundinho e começar a compartilhar quem é Deus para nós. O que Deus tem feito em nós. Porque isso é que vai fortalecer os outros. Entende? Você contando a sua experiência de perda agora, contando, né? Tem uma semana que você perdeu o seu pai, certo? Certo. Você vai fortalecer outras pessoas. Eu contando um pouquinho das minhas experiências. Isso é levar Jesus. Essa é a igreja. Entende? É levar o amor de Jesus. É compartilhar quem Jesus é para nós. E assim, vai mantendo a chama nos corações acesas. Porque a gente vai compartilhando algo que vai incendiar o coração da pessoa de novo. Verdade é que Deus é bom. Deus é bom. Tempo todo. Ele não perdeu o controle da situação. É que nós estamos, às vezes, muito ocupados para ouvir a voz de Deus. Tem que parar. A gente tem que parar para ouvir. Para deixar Deus alinhar os nossos pensamentos. Porque uma vez que você começa a pensar certo, os seus sentimentos vão ser agora administrados. Agora, se a gente vive de sentimento, eu não acordei bem, igual aqui é inverno, né, gente? 6 meses de inverno, imagina. Tá cheio de gelo lá fora. Eu olho para a janela aqui, puro gelo, não derreteu, ainda vai nevar domingo de novo. E eu não gostava de inverno de jeito nenhum, 6 meses de inverno. Eu comecei a agradecer. Já que eu não gosto, então eu vou lutar contra as minhas emoções. Senhor, obrigado pelo inverno. Senhor, obrigado porque eu tenho casacos quentinhos. Obrigado porque eu posso ver a neve. Para lutar contra os meus sentimentos. Alinhando aquilo que eu penso, lutando contra sentimentos. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Para a gente começar a pensar certo, sabe? Sentir certo, entender o propósito de Deus para a nossa vida. Né, Cris? Eu acho que a gente tem de começar a usar a nossa boca para declarar bênçãos, né? Também. Porque a morte, a vida está no poder da língua. Fala. Provérbios 18 diz isso. Então, que bem a utiliza, come do fruto. Isso mesmo. Porque muitas vezes a gente está alimentando as nossas emoções com aquilo que a gente está falando. Né? Exatamente. Deus não precisa de nós. Ele quer que façamos pelos outros. Por Ele. Isso mesmo, Lília. Deus quer nos usar para a glória dele, né? Nós somos privilegiadas, na verdade. Exatamente. Eu sinto isso. A gente tem um privilégio enorme em nossas mãos e muitas das vezes a gente está adormecido e está deixando de fazer. Até quando Deus me mandou fazer isso que eu estou fazendo, eu falei, mas Deus, né? Ele falou, olha, eu te dei os talentos e agora tem que ser usado. Uhum. Você tem esse chamado ministerial com mulheres, você já fala para mulheres na igreja. Agora que não estou tendo igreja, por que você não vai fazer online? Yeah. E a gente aí tem que Deus colocar a Lília em outro live para cantar pra gente. Lembra da Lília Pois cantando? é. E Deus vai colocando as pessoas, olha, chama fulano, chama. Então Deus vai colocando. E isso, o que acontece? É a expansão do reino. Isso aí. A gente tem que E cada expandir o um reino. compartilhando aquilo que Deus tem dado. É assim. É assim que é a beleza da vida. Cada um compartilhando. É o testemunho, né? É o compartilhar o que você vive. Isso né? mesmo, amiga. Que bom. É isso que tem que fazer. Muito Ô, Ju, feliz. quer deixar algum versículo, alguma coisa pra gente? Sim, quero deixar. Outra meditação minha hoje, que está lá em Zacarias capítulo 2, verso 8, o Senhor diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Na tradução da linguagem de hoje, o finalzinho diz: aquele que toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. O que eu quero deixar para nós é que nós somos preciosas demais para Deus. A igreja é muito preciosa para o Senhor. Tão preciosa que Ele entregou o seu único filho para morrer por ela. Então nós somos muito preciosos para Deus. Quem tocar em nós, a igreja do Senhor Jesus, nós filhas do Senhor Jesus, filhos do Senhor, está tocando no Senhor. Nós somos muito preciosos para Deus. E eu queria deixar essa palavra para cada um que, não sei se tem homens ainda nos ouvindo. Somos amados do Senhor.
Não deixe que as circunstâncias em sua volta venham afetar quem você é, os seus próprios sentimentos, te autodesvalorizando. Você é muito valoroso para Deus. Talvez alguém não disse isso para você há muitos anos, há alguns dias. Você está se sentindo sozinho, sem valor nenhum. Eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você é tão valoroso, tão valorosa, tão precioso para Deus. E esse amor é o que nos preenche, traz realmente o significado para a nossa vida. Somos valorosos. Poderia ficar horas aqui falando dessa questão da menina dos olhos, mas o tempo não vai dar. Depois medita sobre isso, tá? Quem tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Sabemos a quem pertencemos, né, Cris? Exatamente. Sabemos a quem Essa, pertencemos. essa colocação da menina dos olhos é porque é uma coisa muito delicada, né? Porque a gente conhece como menina dos olhos essa bolinha do nosso olho aqui, né? Falando assim, em português grosso. Isso aqui se machuca, ela é muito delicada. E a gente ficar isso aqui machucado, a gente não vai conseguir enxergar. É uma parte muito delicada, né? Do nosso corpo. E Deus nos compara na delicadeza, sabe? Isso mesmo, Cris. Menina dos olhos é uma coisa delicada, ele tem uma total proteção, sabe? Aquele acalento, aquele. Então, é muito valoroso. Deus coloca essa metáfora assim, muito bem colocada. Muito bem colocado. A gente não se autoprotege, automaticamente acontece. Você fecha os seus A olhos. gente fica, né? Quando acontece alguma cabelo coisa. meu aqui que encosta no meu olho, eu já fecho os meus olhos, eu me protejo automaticamente, né? Protejo os meus olhos. Imagina Deus, o zelo de Deus por nós. Então, diante dessa pandemia, diante dessas mudanças, pare para pensar o quanto você é valoroso, o quanto você é valoroso para Deus. Deus tem cuidado de nós. Ai, como, né? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Ele cuida. Ele God cuida. is good. A gente sempre fala, tem uma vizinha aqui muito legal, a gente sempre fala, Deus é bom o tempo todo. God is so good. All the time. Ju, eu quero te agradecer assim, do fundo, do fundo, do fundo do meu coração, sabe? Foi muito bom compartilhar com você um pouquinho, né? E aqui vai horas. Compartilhar um pouquinho do reino de Deus nas nossas vidas, que Deus tem feito conosco, né? São anos e anos aí sem nos ver, né, pessoalmente, mas Deus tem trabalhado na sua vida e no seu ministério, na sua casa, né? Tem restaurado, tem fortalecido, tem te usado tremendamente na obra do reino. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pelo seu testemunho de vida, sabe? Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pelas vidas que você toca através de Deus, Santo que habita em ti, né? Eu louvo a Deus por isso e eu creio assim, que cada degrau da vida também fala a mesma coisa. A Cristine do ano passado já não é a mesma desse ano. Então, Deus vai nos moldando ao ponto que deixamos Ele nos moldar, né? Verdade. Eu louvo a Deus por isso. Eu também quero agradecer a você. Esse tempinho, mas como diz em português, esse tempinho te acalenta, opa? Nós 2 dedinhos de prosa. 2 dedinhos Quero de prosa. agradecer por esse tempo. Muito bom te ver. Muito bom ver o cuidado de Deus na sua vida também, na sua família tão linda que eu sigo e vejo. Vejo o cuidado de Deus. Você agora tem um netinho, certo? Tenho, já vai fazer 3 anos. E acho que tem outro vindo aí a caminho. Já está chegando o outro. Então, quero agradecer por esse tempo juntas, as pessoas que estão aqui conosco, né? Foi tão bom ver aqui pessoas de tantos anos atrás, 25 anos, 28 anos, que eu não vejo. É muito bom poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Com certeza, daqui a um tempo nós vamos ter novas coisas para compartilhar, porque Deus está sempre fazendo algo novo. Eu acredito que é algo novo sempre, todo dia. Deus está fazendo algo novo em nós. E a gente deve compartilhar isso. Cris, continua assim ousada, tá bom? Continua escrevendo, você escreve muito bem, eu gosto de ler as coisas que você escreve. Deixa Deus te usar na sua geração, é muito importante isso. Amém, amém, eu recebo. Olha, Ju, um beijo grande. Um final de semana abençoado para vocês aí na América. Para todo mundo que acompanhou a gente.
Eu agradeço de Beijo para coração. todas. Beijo para a amada pastora que entrou aqui também. Beijo, pastora Elda. Beijo para todos que estão aqui. Beijo, Cris. Um abraço grande. E logo eu Grande, vou em grande. Portugal e aí eu quero te ver. Pois, a Jaque está aqui pertinho de mim. A Jaque é minha vizinha aqui, ó. Nós vamos Nós se estamos encontrar colados aqui. A logo, Jaque é a logo. Nanda. Tá bom, querida? A igreja que eu compartilho e auxilio é em Santarém, na cidade Ótimo, dela ali. ótimo. Encontrar. Logo vamos estar juntas. Vamos sim. Olha, um beijo grande para todo Beijo mundo. para todos. Sábado Beijo, tem beijo. mais. Deus te abençoe, Ju. Fica com Deus, gente. Beijo, beijo. Bye, bye. Bye.